as 70 semanas de Daniel. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, está falando do anticristo, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Muito bem. Segundo a profecia de Jeremias, em Jeremias capítulo 30, versículo 3 até o 11, ele teve uma visão profética acerca dos dias futuros, que seria um tempo de angústia para Jacó, ou por que não dizer, uma grande tribulação. Essa mesma revelação, Ezequiel também teve, em Ezequiel capítulo 20, versículo 33 até o 44. Essas duas profecias se referem a uma vitória após passar pela vara da aflição do próprio Deus, uma vez que Deus havia sido substituído pelos deuses dos judeus. Deus não se deixa ser escarnecido, ele abençoa, mas o preço é dado para quem estiver disposto a pagar. Aqui será a minha parte introdutória. Os 70 anos que Israel passou no cativeiro babilônico fora profético. O tempo que eles iam passar também foi profético, que Deus os traria para suas terras de origem. É só você comparar Jeremias capítulo 25, versículo 11 até o 12 e Jeremias capítulo 29, versículo 10. Quando os 70 anos de cativeiro babilônico estava já prestes a se cumprir, Daniel entendeu pelos livros que o número de anos de que falou o profeta Jeremias era de 70 anos, o que subentende que Daniel era um leitor e um pesquisador das Escrituras. E a partir daí, ele orou, jejuou, se humilhou e até vestiu pano de saco. E a sua atitude surtiu efeito, a ponto de Deus ter enviado o anjo Gabriel para lhe notificar o que ainda estava para acontecer. O anjo veio a Daniel no crepúsculo da tarde, ou seja, ao pôr do sol. Naquela época, os judeus tinham 2 sacrifícios diários, um pela manhã e outro pela tarde. É interessante notar que o anjo Gabriel só veio até a ele depois que ele confessou o seu pecado por meio da oração. As 70 semanas aqui se refere a anos e não a semanas naturais. Daniel capítulo 9, versículo 24. Essas semanas ainda não se cumpriram porque ainda é para o futuro. As 70 semanas se refere ao sofrimento que Israel terá que passar antes de Jesus vir resgatá-lo. Acredito que essa profecia é para Israel e não para a igreja. 70 semanas está determinada sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Aqui se refere a Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aqui é um processo gradativo, a fim de restaurar e edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolação, estão determinadas, e ele firmará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que seja destruído. É um assunto muito delicado e requer o máximo de cuidado para poder interpretá-la. Nesses versículos que li, temos aqui 3 grupos de semanas simbólicas. Primeiro, 70 semanas, que se refere a 49 anos. Segundo, 62 semanas, que se refere a 434 anos. E terceiro, uma semana que se refere a 7 anos, que vai ser dividido em 2 etapas, quando Jesus, após o arrebatamento da igreja, evidentemente. As 7 semanas, que é igual a 49 anos, Daniel 9:25, esse foi o período da reconstrução de Jerusalém no ano 445 a.C., quando Neemias subiu para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade santa, por ordem do rei Artaxerxes. Foi exatamente no fim dos 49 anos, a.C., que a profecia de Daniel se cumpriu. Já as 62 semanas, que é igual a 434 anos, Daniel capítulo 9, versículo 25,
e 26, aqui compreende o período interbíblico entre Malaquias e Mateus, que foi o silêncio de Deus que foi quebrado com o aparecimento de João Batista, o qual durou 400 anos, e no fim desses 4 séculos surgiu Jesus Cristo, que peregrinou durante 33 anos, totalizando assim as 62 semanas ou 434 anos. Esse fim refere-se ao final dos tempos, das 70 semanas, a última. A primeira semana, ou 7 anos, Daniel capítulo 9, versículo 27, se refere já ao período estreitamente escatológico, que se refere ao fim dos tempos. As 69 semanas já se cumpriram, com a rejeição do Messias pelos judeus. Agora, em relação à última semana, já se refere ao anticristo após o arrebatamento da igreja. O ano que antecede a última semana é um período estabelecido por Deus para que ocorra a plenitude dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 25. Deus tem um controle dos tempos e dos números. A última semana se refere a 7 anos que dará início, repito, após o arrebatamento da igreja. Vai ser um período de tribulação, onde João, na ilha de Patmos, recebeu os detalhes da tribulação, que vai desde Apocalipse capítulo 6 até Apocalipse capítulo 18. Com a atuação do anticristo, os judeus em grande aflição suplicarão a Deus, reivindicando a aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Aí Jesus virá para socorrê-lo, pisando no Monte das Oliveiras. Aí os judeus reconhecerão Jesus Cristo como o Messias, assim como está escrito: naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Zacarias capítulo 12, versículo 8. Deus vai colocá-los em apuro, como ele mesmo disse, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas. Aí o Senhor Jesus Cristo sairá para a peleja a favor deles. Só assim eles reconhecerão que Yeshua é o Messias. O anticristo fará uma aliança com Israel por 7 anos. Como já falei, e na metade da semana ele romperá com a aliança feita durante os 3 anos e meio, o que significa dizer que o templo de Jerusalém, ou o templo de Salomão, com certeza já estará sendo edificada. A Bíblia tem que se cumprir, que os ímpios queiram ou não. Após o arrebatamento da igreja, o templo de Salomão vai ser reconstruído vizinho à mesquita dos muçulmanos. E é exatamente neste período que o anticristo perseguirá os judeus implacavelmente. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Jesus Cristo falou sobre isso. O anticristo será idólatra dele mesmo. No capítulo 9 de Daniel, versículo 27, deixa bem claro que o anticristo será destruído. E de acordo com a revelação do apóstolo Paulo, Jesus lhe desfará com assopro da sua boca. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Após a derrota do anticristo, será implantado o milênio, que é um período de 1000 anos de paz e de prosperidade. Após o término desse período, virá o juízo final, o julgamento de toda a raça humana e a condenação eterna do diabo e seus anjos e todos os ímpios e os que se esquecem de Deus. Salmo capítulo 9, versículo 17. Aí se estabelecerá um novo céu e a nova terra, onde nós estaremos para sempre com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Missionário Teles Andrade, oreis por mim.